Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 16 de fevereiro. Agora na Espanha são 21 horas e 56 minutos. No Brasil, 17h56 da tarde. Gente, eu estou no gráfico mensal da BTC. Cada candle desse aqui é um mês. Para mostrar para vocês que tem muita gordura ainda para a gente subir no mensal. A mediana do canal de Keltner está exatamente em 28.500. É para lá que a gente está indo. Vocês vejam que desde o mês 12 de 21, a gente vem ostentando uma sequência brutal de candles vendedores que só foi interrompida no candle do mês de janeiro de 23. Foram nada mais, nada menos que 12 candles vendedores no mensal aqui no Heikin Nash. O que não é normal. Isso aconteceu também em função da brusca mudança na política de juros, macroeconômicas de juros pelo Banco Central norte-americano. A gente até ameaçou aqui a última lower da nossa grade curvilínea de expansão logarítmica. Isso só havia acontecido no evento pandêmico e agora acabou se repetindo. A gente abriu 1, 2, 3 candles para fora da última lower da grade curvilínea de expansão logarítmica, o que abre um flanco aqui para a gente agora retornar para dentro da grade. O próximo candle aqui no mensal provavelmente já vai vir dentro da grade, com o corpo real todo para dentro da grade. É bem provável que durante o mês de março a gente supere, até antes, né? Eventualmente até no mês de fevereiro. A gente está no dia 16, ainda o mês de fevereiro tem 28 dias. É muito provável que até o final de fevereiro, no começo de março, a gente avance para cima da mediana do canal de Keltner, já que não tem nada que segure a BTC até lá. Se a gente olhar no gráfico diário, a gente percebe que esse Morobuzu aqui, cuja principal característica é trazer os irmãozinhos, vão levar a BTC até 30 mil dólares, que é essa congestão aqui. E é para lá que a gente está indo, que coincide também com a mediana do canal de Keltner no mensal. Se a gente olhar o DXY, que guarda uma relação de inversão com a BTC, o DXY no mensal está se segurando na mediana do canal de Keltner, só que de cima para baixo. O DXY deve cair igual uma jaca para buscar essa congestão aqui em 97, 98. O DXY mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas, contra libras esterlinas, contra ienes japoneses. E a perda da mediana do canal de Keltner pelo DXY vai sim levar a BTC para um patamar, para o nosso alvo imediato da onda 3, que é 30 mil dólares. No intraday, a BTC está sendo um reloginho, né? Basicamente, a gente lambia a lower, voltava para ver o up, lambeu a upper, voltou para ver o up. Todos os sinais na sala fecharam no lucro, no gain. Todos os sinais também no copy trade também fecharam no gain, com lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, a última rodada de testes no testnet do update da Ethereum, denominado Chapela, que é uma fusão da atualização Xangai com Chapela, que pretende liberar os Ethers bloqueados, colocados em stake, ainda quando o consenso era Proof of Work, na Beacon Chain. Ele não foi bem sucedido, revelou uma série de bugs, e para que os devs consigam colocar esse update rodando na rede principal. Para quem não sabe, o que aconteceu com a fusão dos dois consensos, na verdade, que levou a Ethereum de Proof of Work para Proof of Stake, foi a fusão da Beacon Chain junto com a rede até então existente, a Proof of Work, e com a subsequente bomba de dificuldade imposta a Proof of Work, a rede basicamente ficou Proof of Stake. O que acontece é que os Ethers colocados em stake via Proof of Work na Beacon Chain seguem bloqueados. Os devs estão com alguma dificuldade, alguns bugs foram revelados, uns picos de uso de memória RAM acabou inviabilizando a migração da Chapela para a rede principal, mas o fato é que eles vão conseguir, os engenheiros vão conseguir achar uma solução para liberar os Ethers estaqueados ainda antes da fusão. E a Coinbase afirma
que já está de acordo com todas as normativas da SEC e que não vê nenhum problema em adaptar toda a operação da Coinbase ao atual compliance da SEC, a CVM norte-americana. E o ex-reitor de Stanford, que agora foi revelado como tendo sido um dos responsáveis pela fiança de 250 milhões de dólares em favor de Sam Bankman-Fried, o ex-reitor Larry Kramer afirmou que a sua família, numa luta contra o câncer, foi ajudada pela família de Sam Bankman-Fried, pelos pais de Sam Bankman-Fried, e por isso não viu problema em garantir a fiança de 250 milhões de dólares. Enfim, agora está todo mundo escrutinando a vida dos fiadores e responsáveis pela fiança de 250 milhões de dólares em favor de Sam Bankman-Fried. E na seara geopolítica e finanças internacionais, Joe Biden pretende falar com Xi Jinping para acalmar as tensões diplomáticas e militares ocasionadas por conta da crise dos balões espiões. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E muitos jornalistas e influencers nas redes estão tratando o descarrilamento de um trem levando substâncias tóxicas em Ohio, na pequena cidade de East Palestine. Estão tratando como algo talvez mais exagerado do que efetivamente tenha sido. O fato é que o CEO da ferrovia falou que, em que pese haver um comprometimento da bacia hidrográfica da região, não é uma Chernobyl 2, como estão tratando. Eles estão abastecendo a cidade com caminhões-pipa, toda a bacia hidrográfica da região foi comprometida, as imagens são um pouco bizarras, realmente foi um descarrilamento brutal. Uma quantidade brutal de substâncias químicas foram liberadas na atmosfera, contaminaram a bacia hidrográfica da região, mas não é algo que se possa se comparar a Chernobyl. Enfim, vamos ver como isso também vai se desdobrar. E aliados da OTAN se preocupam com a diminuição brutal dos estoques de munição por parte da Ucrânia, que precisa estar munida, já que parece que as inteligências da OTAN e da própria Ucrânia estão antevendo um ataque em larga escala por parte da Rússia. E por conta disso é preciso abastecer não só de tanques, mas também de munição à Ucrânia. Gente, a BTC segue acumulando. Desenhou um belíssimo Morobuzu no diário. A principal característica de um Morobuzu é que ele sempre traz os irmãozinhos. A próxima parada da BTC muito provavelmente é algo próximo de 30 mil dólares. A nossa mediana do canal de Keltner no mensal segue ali no patamar. Deixa eu botar aqui de volta na BTC. Eu tava no DXY para mostrar para vocês que tem muita gordura também de queda do DXY e por isso tem muita gordura de subida da BTC aqui no mensal. Então a próxima parada é aqui na altura de 28.500. Vai dar aquela agulhada para 30 mil, depois deve acumular, já que a mediana do canal de Keltner também exerce uma força gravitacional que vai aprisionar o preço como aqui. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até